Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz. Romanos, no capítulo 1, verso 16 e o verso 17, diz assim: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E no verso 17 diz: Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Não existe nada mais bonito para o ser humano do que ele compreender que ele é justificado pelo Senhor. Nós, enquanto seres humanos, somos pecadores, somos falhos, não há remédio para nós na nossa humanidade. Por mais que a gente tente andar da forma mais correta possível, nós não conseguiríamos alcançar um nível de santidade que merecêssemos a salvação, porque a nossa vida humana, a nossa vida adâmica, ela é naturalmente corrompida. Por isso, nós precisamos e precisávamos de alguém que pudesse nos substituir, alguém que pudesse vir sentir as minhas, as suas, as nossas dores, tomar sobre si as nossas enfermidades e pecados. E é interessante que quando eu falo de tomar sobre si os nossos pecados, eu não falo de tomar sobre si o pecado que necessariamente eu executei até o dia que eu conheci o Senhor. Não. O Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é atemporal. O Senhor é aquele que nos conhece antes mesmo de nascer e depois que a gente morrer. Então, o Senhor, Ele sabia dos pecados que a gente cometeria desde a nossa infância até a nossa morte. E quando Ele vai para a cruz, Ele não paga pelo pecado que necessariamente eu tinha consciência, porque nós não temos 100% de consciência de todos os nossos pecados. Então, quando Ele morreu na cruz, Ele levou todos os nossos pecados, desde que nascemos até que morremos. E o que nos dá a vida eterna? É nós cremos que nós, em primeiro lugar, somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Mas quando nós cremos no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Ele nos convida, Ele nos chama para si. E isso faz de nós pessoas que morrem em nossos pecados com Cristo na cruz pela fé. Mas se a gente crê que morreu com Ele, nós também cremos que nós ressuscitamos com Cristo em uma nova vida, um novo nascimento, uma nova realidade. Agora não mais uma vida segundo o primeiro Adão, mas agora uma vida segundo o Cristo. Uma vida verdadeira, uma vida de fé em fé, uma vida onde no quesito espiritual está resolvida diante de Deus. Mas no quesito humano, nós ainda temos nossas imperfeições. E aí, uma dualidade de pensamento, onde muitas vezes nós não conseguimos compreender, mas é preciso crer que mesmo diante de algumas adversidades, algumas falhas que a gente venha cometer, o Senhor já perdoou na cruz. E nós precisamos então ter um processo de arrependimento, que a gente compreenda que nós já temos uma nova natureza. E essa nova natureza em Cristo Jesus, ela nos ensina em como viver aqui nessa vida, neste mundo, enquanto ainda estamos aqui no tabernáculo desse corpo, que é a nossa vida humana, a nossa vida aqui nessa carne. E o Senhor, Ele nos ensina dia após dia como é viver segundo o Filho de Deus. E em meio a esses altos e baixos que a vida ela acaba provocando em nós, a nossa vida ela continua segura, guardada em Cristo Jesus, como diz Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3, que a nossa vida está guardada em Cristo e há de ser revelada no dia do Senhor. Então, quando nós estamos guardados em Cristo Jesus, uma convicção, uma certeza nós temos, é de que em tudo isso, a nossa vida está segura, porque nós somos justificados, somos selados, fomos comprados. E o que nos dá certeza dessa vida é a fé. Por isso que o justo viverá, ou seja, o justo terá a sua vida mantida em Cristo Jesus pela fé. E não é uma fé que ela parte de nós mesmos. Até isso o Senhor nos presenteou, segundo diz Paulo em Efésios capítulo 2, verso 8, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Até essa fé, Cristo deu para nós, para nos manter ligados na vida que é o próprio Cristo. Por isso que Ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou
a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então o caminho não são minhas obras, o caminho não é ser uma pessoa bonzinha, embora isso seja fruto daquele que pertence ao Senhor. No entanto, nós precisamos compreender que é a fé em Cristo Jesus, que Ele mesmo nos deu, é que nos garante uma vida e uma vida eterna. Portanto, eu posso concluir dizendo que o nosso nascimento é um milagre de Deus. A nossa morte também é um milagre de Deus, porque nem morte e nem vida para o Senhor vai fazer diferença, porque a vida verdadeira é Ele. E passando essa vida aqui, nós continuaremos pela fé, vivendo em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa herança, o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Por isso que, por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Nós precisamos compreender que nós viveremos pela fé, é o único caminho de nós continuarmos vivendo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você não perca essa esperança, que você não perca essa alegria, porque você vive pela fé no Filho de Deus e Ele é fiel e justo para guardar nossas vidas até o dia do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, entenda, não se envergonhe do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação da minha, da sua e das nossas vidas. Deus abençoe você, em nome de Jesus.